A paz do Senhor Jesus para o povo de Deus e uma boa madrugada para o povo do planeta Terra. Meus irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra da parte de Deus, a qual era para eu já ter trazido desde o final do ano de 2024, ou seja, no mês de dezembro, no último mês do ano passado, e não deu para me trazer, né? Mas aprove Deus querer que eu trouxesse essa palavra nesta madrugada, no mês de janeiro do ano de 2025, né? Esse ano a qual Deus nos concedeu, né? E até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Meus irmãos, eu vou trazer aqui uma mensagem. Não é nem uma mensagem, é como se fosse um alerta para mim, para você que está me assistindo e para todos aqueles a qual vai assistir este vídeo. E vamos lá, né? Vamos lá na palavra a qual o Senhor revelou para mim. Amém? É uma palavra dura, mas uma palavra muito séria. Uma palavra a qual tem a ver com a minha salvação e com a sua e a vossa salvação. Amém? Então eu quero deixar para todos em João, capítulo de número 5, versículo de número 39, que diz assim: a preciosa, poderosa e magnífica palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha gente, nesses últimos tempos da Igreja de Cristo Jesus no planeta Terra, a qual nós vivemos, não digo todos, mas a maioria de algumas pessoas que já foram cristãos, né, e que hoje estão afastadas, estão desviadas, né, diga assim de passagem, da presença de Deus, muitas delas afastadas porque, vamos lá, se decepcionou com a igreja, com um líder evangélico, com um pastor, com um irmão em Cristo, né? Se decepcionou com a família, ou com sua esposa, ou com seu marido, e vice-versa. Muitos que se viam a Cristo e hoje estão afastados e desviados e vice-versa. Não digo todos, mas uma sua grande maioria ou minoria, vamos lá, né? Vamos aqui chutar, porque a gente não tem aqui um número exato. Alguns estão abrindo a boca para falar assim: a palavra de Deus não foi feita por Deus, mas sim foi feita e escrita por homens. Ou seja, pessoas que antigamente criam na palavra do Senhor e porque hoje está afastado, porque se decepcionou com alguma coisa, abrem as vossas bocas, empresta o seu coração ao diabo, com todo respeito, me perdoe aqui pela palavra, mas a gente tem que ser sincero, porque nós estamos propícios a emprestar nossa vida, nossa boca, nossos olhos, nossos ouvidos a Satanás, se a gente não vigiar. E o diabo, o que é que acontece? O diabo traz em nós e traz nessas pessoas, né, que estão afastadas e desviadas,
traz nessas pessoas a incredulidade. E a Bíblia diz que nenhum incrédulo herdará o reino dos céus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui. O diabo, ele crê junto com seus demônios e estremecem. Eles crê e estremecem. Eles acreditam. Além deles crer, eles acreditam que a palavra de Deus, ela é verdadeira. E que homens foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever aquilo a qual o Senhor o mandava eles escreverem, para trazer para nós exemplos, experiências espirituais. O porquê que Moisés escreveu o Êxodo? Por que Moisés escreveu todas as maravilhas que Deus fez quando libertou o povo de Israel da escravidão? Por quê? Para trazer fé, crença que o Deus que operou no passado, no tempo de Moisés, opera no presente. E a gente tem que acreditar nisso, minha gente. Mesmo a gente afastado, desviado, fraco espiritual, a gente não pode deixar que as nossas emoções deixem que Satanás utilize dela para nos trazer incredulidade. Vejam só, olha o que a Bíblia diz. Examinai as Escrituras. O próprio Jesus falou, examine as Escrituras, porque elas que de mim testificam, e elas que convêm a vida eterna. O que é examinar? O que é examinar as Escrituras? Examinar as Escrituras tem a ver com procurar, pesquisar e explorar cuidadosamente. Ao estudarmos, devemos fazê-los com propósito, buscando conceitos específicos, buscando pontos específicos e uma expansão da visão da verdade eterna. Então, quando Jesus diz examinar as Escrituras, Jesus está dizendo procurar, pesquisar, explorar cuidadosamente, pesquisar, analisar tudo o que a palavra de Deus nos ensina, do Antigo ao Novo Testamento, seja de Gênesis até Apocalipse. É isso que Jesus está falando. Porque já se falava de Jesus desde o Antigo Testamento. Entendeu? Então, por isso que Jesus diz, examinar as Escrituras, porque elas que de mim testificam, elas que contêm a vida eterna. Examinar as Escrituras. O que é que Jesus está dizendo? Porque delas que de mim testificam. Jesus está dizendo assim, examinar as Escrituras, porque é delas que eu vou mostrar a vocês, através da minha palavra, da palavra do meu Pai, e do Espírito Santo, que vai te dar discernimento para saber o que eu quero para você e o que eu não quero para você. É isso que Jesus está falando. E é nisso que a gente tem que acreditar e deixar de ser incrédulo. Aí muita gente pode chegar para você e dizer assim, mas a Bíblia foi feita por homens, porque homens hoje ele coloca nas suas igrejas, nos seus ministérios, na sua denominação, doutrinas dele, doutrina daquilo que ele... Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. A Bíblia diz, se não me engano, lá em Apocalipse, aquele que aumentar
ou diminuir, acrescentar ou tirar uma vírgula do livro desta lei, a palavra de Deus diz no final que o Senhor tirará ele da vida eterna. Ele está excluído da vida eterna. Porque ele está diminuindo, ele está aumentando, ele está acrescentando, ele está tirando algo que a palavra de Deus por si só já é perfeita. Então, gente, deixa eu dizer uma coisa. O homem, ele pode se corromper por conta própria e querer aumentar, diminuir o que a palavra de Deus ensina. Mas ele faz isso porque muitas das vezes ele é utilizado por Satanás para fazer das escrituras o que ele bem pensa e bem imagina querer fazer. E acaba que você, que agora está me assistindo, ou outras pessoas que não estão me assistindo, mas que possam chegar esse vídeo até elas, não creia que a palavra de Deus é verdadeira. Onde a palavra de Deus é verdadeira. O próprio Jesus, ele diz assim: aqueles que ouvem as minhas palavras e as não praticam, assemelhei, né? Que aí o meu português é complicado para falar. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vou ter ele, né, para não falar a palavra errada, como um homem que fez a casa na areia. E você sabe o que significa casa na areia. É uma casa que não tem fundamento, que não tem sustentáculo. E quando Jesus fala isso, ele está falando do mundo espiritual, da sua vida espiritual dentro da presença dele. Aí Jesus disse: mas aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, comparar-o-ei como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os problemas, veio as tribulações, mas a casa estava edificada. Eu estou falando da vida espiritual. Entendeu? Então, o que é que eu aprendo com isso aqui, gente? Que a gente tem que acreditar e crer na palavra de Deus. Se vem um espertalhão, se vem um malandro, se vem um endemoniado e quer mudar, aumentar, diminuir ou tirar o livro da palavra de Deus, que é o livro da vida, se ele vem para querer mexer naquilo a qual Deus já estabeleceu, quem vai pagar o preço é ele que vai perder a salvação. Mas se você não vigiar e continuar achando, seja você, eu ou qualquer um, que a Bíblia só foi feita por homem e não por Deus, onde eu já expliquei que Deus usa um homem para escrever a sua palavra, para trazer para nós fé, trazer para nós salvação, trazer para nós aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer. Se você comer da palavra desse tipo de pessoa, que chega em cima do altar, que faz vídeo no YouTube, e você comer dessas conversas dele, dizer que a palavra de Deus foi feita por homem, e não foi feita por Deus, não foi inspirada por Deus através do homem, mas sim o homem fez por conta própria, você também pode estar perdendo a sua salvação. Se eu também entrar nessa conversa e começar a acreditar que a palavra de Deus foi feita por um homem, não por Deus, eu também posso perder minha salvação. E não é isso que eu quero nem para mim, nem para você. Eu quero que você acredite e creia na palavra de Deus. Porque ela é imaculada, ela é verdadeira. Entendeu, minha gente? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A minha palavra? A palavra de um líder evangélico, de um pastor? Não. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Você tem que acreditar e crer que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Eu não estou falando isso para lhe confrontar, eu estou apenas falando isso para lhe alertar, porque eu quero ver você chegando nos céus, tendo a sua salvação garantida.
e não sendo uma pessoa incrédula, que é levada por qualquer vento que Satanás joga para você e você é levado. Que essa palavra venha fazer efeito no meu e no seu coração. Que a gente venha acreditar na palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, o homem ele não tem direção. Ele começa a fazer coisas que ele pensa que está certo e está errado. E acaba edificando a casa dele, que é a vida espiritual, na areia e não na rocha. Irmãos, eu poderia falar aqui vários versículos concernente à palavra de Deus. Entendeu? Tem vários versículos que falam sobre a palavra de Deus, dando prioridade à palavra de Deus. Leiam a Bíblia ou pesquisa aí no Google agora, depois que você terminar de assistir esse vídeo, sobre a palavra de Deus, que tem muitos versículos que o Google vai te dizer sobre você obedecer e colocar em prática ou se esforçar em obedecer a palavra de Deus. Em você ter cuidado pela palavra de Deus. Ou você pega a Bíblia e começa a ler, que você vai ver o quanto a palavra de Deus ela é importante para a minha vida e para a sua vida e vice-versa. Então, meus irmãos, você que está afastado, você que está desviado, você que está fraco, ou você até que está na igreja, mas às vezes tem dúvida porque um líder, um pastor, um pregador, um missionário, uma missionária, e vai embora e vai por aí afora, fala da palavra de Deus, e eles podem até falar uma coisa vindo deles e não creia na palavra. Esqueça-os. Foque nas escrituras. Pergunta ao Espírito Santo o que é certo, o que é errado, quando a pessoa estiver ministrando. Será que essa pessoa, Espírito Santo, está segundo as tuas escrituras, segundo a palavra de Deus? Que através do discernimento espiritual, você vai saber se aquela pessoa que está pregando a palavra de Deus, ela está certa ou se ela está errada. Mas para isso você tem que acreditar que o Espírito Santo convença você. Convença a você que aquilo é de Deus que está sendo pregado. Não, aquilo não é de Deus, aquilo é do diabo. Não, aquilo é do homem. Porque existe a palavra de Deus, existe a palavra do homem e existe a palavra de Satanás. Então você tem que ter um discernimento espiritual através de quem? Do Espírito Santo. Então você tem que permitir que o Espírito Santo convença você para que você venha discernir o que é de Deus, o que é do diabo e o que é do homem. O que é a palavra de Deus, o que é a palavra do homem, o que é a palavra do diabo e vice-versa. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe. Que você venha ter um resto de semana abençoada. Que a gente venha ter um resto de janeiro abençoado desse ano 2025. E leia as escrituras. Procure no Google. Porque hoje a gente tem internet para nos ensinar. E a gente tem que saber aprender a discernir e não ser levado por qualquer massa de manobra, de pregador, de líder evangélico, de obreiro, seja lá qual for. Existem vários vídeos no YouTube falando da palavra de Deus. Mas todos falam da palavra de Deus da forma certa, da forma correta. Então você tem que ter discernimento para saber se é de Deus aquela palavra, se é do diabo ou se é do homem. Porque tem muitos que falam a verdade da palavra, mas muitos falam meias verdades e muitos falam mentiras. E aí, a obrigação de saber se aquela palavra de Deus é do homem ou do diabo, essa obrigação, quem tem que procurar e correr para saber se é ou não é, somos nós. Somos nós. A Bíblia diz,
Que a palavra de Deus é luz para os nossos pés. Entendeu? Então a gente tem que acreditar que se a palavra de Deus é luz para nossos pés, ela vai nos levar para lugares a qual Deus proporcionou para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz. Que Deus abençoe você, seu vizinho, sua família. Que Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Falei apenas as palavras que Deus permitiu para me falar. Não vou mais adiante, né? Porque se eu for mais adiante, eu posso até pagar mico aqui, né? Eu só tenho que falar até onde Deus quer que eu fale. Ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ainda bem que o Espírito Santo nos faz lembrar, né, dos versículos e a gente poder explanar de uma forma mais fácil. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nunca esqueça disso. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz no nome de Jesus. Amém.